Pense rápido na imagem do diabo. Com certeza veio à mente uma figura com chifres, tridente e pele vermelha, certo? Todos nós conhecemos essa imagem. Mas e se eu disser que quase nada disso está na Bíblia? Pois é, nessa análise vamos desmontar esse mito e descobrir de onde ele realmente veio. É exatamente essa figura aqui, não é? Pele vermelha, chifres, cascos e o tridente na mão. Essa imagem está em todo lugar, de desenhos animados a filmes de terror. Ela se tornou tão parte da nossa cultura que a gente raramente para se perguntar: mas por quê? De onde veio essa versão tão específica? E aqui está a grande questão. Essa imagem que todo mundo conhece é bíblica? A resposta, para surpresa de muita gente, é um sonoro não. Então, para aí, se não veio das escrituras, como foi que montaram essa figura? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Nossa investigação começa bem antes do cristianismo, lá na mitologia da Grécia Antiga. Para construir seu principal antagonista, os primeiros pensadores cristãos não inventaram nada do zero. Na verdade, eles pegaram algumas coisinhas emprestadas de deuses pagãos bem mais antigos. Primeiro de tudo, os chifres e os cascos. Isso aí veio direto do deus grego Pan. Ele era o deus da natureza, da fertilidade e dos instintos. Ao transferir essas características de bode para o diabo, a igreja primitiva mandou um recado bem claro. O paganismo e os desejos do corpo são coisas demoníacas. Foi uma forma de criar uma imagem bestial para o adversário. E o famoso tridente? Pois é, essa arma icônica também não é original. Ela foi tirada de ninguém menos que Poseidon, o poderoso deus grego do mar. É isso mesmo, a lança de um deus do Olimpo virou a ferramenta de tortura nas mãos do diabo. Por último, as asas. A ideia de um ser celestial com asas lembra Hermes, o mensageiro dos deuses. Só que para o diabo, essas asas foram distorcidas. Viraram asas de morcego, um animal da noite, para dar um toque mais sinistro. Então, no fim das contas, a imagem do diabo é uma grande colagem, um Frankenstein de deuses pagãos que foram reinventados como demônios. Ok, já entendemos a imagem, agora vamos para a história. A ideia de um Satanás como um grande inimigo de Deus não surgiu do nada. Ela foi desenvolvida para resolver um problema teológico bem complicado. O dilema era pesado. Se Deus é a fonte de todo o bem, como é que se explica o sofrimento, as provações e a tentação no mundo? Para os teólogos judeus daquela época, a ideia de que Deus pudesse causar o mal diretamente era muito desconfortável. A conta não fechava. Olhem só este trecho original de Gênesis. É bem claro. Deus tentou Abraão. A responsabilidade pela provação de Abraão é colocada diretamente em Deus, sem intermediários. Mas, centenas de anos depois, num livro apócrifo chamado Livro dos Jubileus, a história muda. Agora aparece uma figura satânica, o príncipe Mastema, que incita a aprovação. Deus é retirado da ação negativa e a culpa vai toda para esse novo personagem. Foi uma solução narrativa genial para um problema teológico. E se liga nesse exemplo que é ainda mais chocante, do livro de Êxodo. O texto original diz que o próprio Senhor tentou matar Moisés. É uma passagem super direta e para muita gente bem perturbadora. E mais uma vez, no livro dos Jubileus, a ação é repassada. Quem ataca Moisés é Mastema, a figura satânica. A gente começa a ver um padrão bem claro se formando aqui. As ações mais duras de Deus na Bíblia foram sendo terceirizadas para essa figura do mal que estava em construção. Mas a história não para por aí. Quando a gente chega no Novo Testamento, tem uma reviravolta fascinante cortesia do apóstolo Paulo. Ele ouviu toda essa conversa sobre uma guerra cósmica entre bem e mal e virou tudo de cabeça para baixo. Para entender a genialidade de Paulo, a gente precisa conhecer os essênios. Era uma seita judaica que via o mundo em preto e branco. Para eles, existia uma guerra literal entre os filhos da luz, que eram eles mesmos, e os filhos das trevas, que era basicamente todo o resto do mundo, incluindo os romanos. E aqui está o golpe de mestre de Paulo. Ele pegou toda essa linguagem de luz, trevas e batalha, mas redefiniu completamente o campo de guerra. Para Paulo, a luta de verdade não era contra soldados romanos ou um demônio cósmico. A batalha acontecia aqui dentro, no coração de cada pessoa, contra as próprias inclinações. Com o tempo, essa imagem do diabo, já toda montada com partes gregas e com uma história de adversário, se consolidou e foi transformada numa ferramenta política e ideológica muito poderosa.
A filosofia agnóstica, que é bem popular no início do cristianismo, colocou mais lenha nessa fogueira. Com essa visão de mundo dividida, espírito bom contra matéria má, ela deu a base filosófica perfeita para um Satanás todo-poderoso, o criador do mal deste mundo físico, em oposição direta a um Deus bom e espiritual. E claro, uma ideia tão forte assim virou a arma rapidinho. Já no ano 150, líderes da igreja como Policarpo rotulavam seus rivais de seguidores de Satanás. Séculos depois, a mesma lógica justificou as cruzadas, transformando uma guerra por território numa batalha santa. E o mais assustador? Essa mentalidade continua. No século XX, até usaram textos de guerra dos essênios para dar um ar de batalha cósmica a conflitos modernos. O padrão é claro. Isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. A história do diabo, na verdade, é um manual sobre como criar o outro, como transformar um adversário na encarnação do mal. A pergunta que fica é: quais são os diabos modernos? Que rótulos usamos hoje para desumanizar quem pensa diferente da gente? A história nos mostra que o nome e a cara do demônio pode até mudar, mas o mecanismo de demonização continua tão poderoso como sempre. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.